Paz, você pode sentar. Obrigado ao louvor também. Eu não sei você, mas eu me sinto privilegiado em poder começar a semana na presença do Senhor. Amém, irmãos? O domingo é o primeiro dia da semana. É o dia em que nos reunimos, porque é o dia do Senhor, o dia em que Ele venceu a morte. E eu me sinto muito privilegiado em poder começar a semana na presença do nosso Deus. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos por esse dia. Esse é o dia do Senhor. Foi num domingo semelhante a esse que o teu filho rompeu os laços da morte e nasceu de novo. Foi vivificado pelo teu Espírito. Ele foi o primeiro dentre os mortos, para nos proporcionar também o novo nascimento, para nos proporcionar sair da morte para a vida, do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. E nós somos gratos a Ti porque esse Evangelho nos alcançou, essa salvação nos alcançou, este conhecimento revelado chegou até nós, Senhor, e tem transformado as nossas vidas. A Tua palavra, de fato, tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Ela tem penetrado ao ponto de dividir a nossa alma e espírito, juntas e medulas. A Tua palavra tem discernido os pensamentos e intenções do nosso coração. Ela foi enviada para nos salvar, para nos curar. O Senhor enviou a Sua palavra e nos sarou e nos livrou do que era mortal. A Tua palavra tem sido para nós, Senhor, o nosso alimento. Ela tem nos sustentado, ela tem nos colocado de pé, ela tem sarado os nossos corpos, curado as nossas mentes, alimentado o nosso espírito. E nós somos gratos a Ti, porque foi o Senhor quem nos revelou a Tua palavra, foi o Senhor quem nos chamou para perto, foi o Senhor, Pai, quem nos salvou. E nós somos gratos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Abra comigo no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 10, no versículo de número 38. Obrigado, Adriano. Tu és uma bênção. Lucas, no capítulo 10, o verso de número 38. Irmãos, eu penso que as nossas vidas, elas podem estar mais parecidas com a vida de Marta ou mais parecida com a vida de Maria. Este é um dilema que eu enfrento pessoalmente, porque em meio a tantas coisas que nós temos para resolver e para fazer, amém? Mas o texto sagrado nos diz aqui o que devemos escolher. Vamos ler do verso 38 até o verso de número 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher, chamada Maria, hospedou-se na sua... eu estou lá em Maria já. E certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém. Glória a Deus. Irmãos,
esse texto é um texto que fala sobre o dia a dia mesmo da vida, né? E eu gosto de ler o Evangelho e vou lhe recomendar. Eu aprendi isso com o missionário R.R. Soares. Um dia eu assistindo ele na televisão, ele disse: olha, eu gosto de ler o texto bíblico entrando na história, como se eu estivesse fazendo parte dela. Eu ouvi isso ainda adolescente, eu peguei isso para mim. Então, eu quando leio o Evangelho, eu me imagino lá. Eu quero que você se imagine, nesta manhã, lá na casa de Maria, lá na casa de Marta. Se imagine lá, você está por lá também, junto com aquela turma que chegou com Jesus, né? E imagina, irmãos, receber Jesus em casa. Aqui Jesus já era famoso, aqui a sua fama já havia percorrido por muitas cidades, aqui ele já era aquele que as pessoas tinham expectativas nele. E ele chega lá na casa de Marta, indo eles a caminho, entrou Jesus no povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Ele está lá hospedado na casa dela. Ela tinha uma irmã chamada Maria, né? Enquanto Marta estava preocupada, afinal de contas ela estava hospedando Jesus, então ela estava preocupada, ela foi limpar o que estava faltando limpar, né? O banheiro, ela foi dar um trato, foi limpar aqueles pratos da pia, ela foi pegar aquela roupa suja e esconder lá no cesto lá atrás, ela foi ver o que é que tinha na geladeira para preparar para o Senhor, mandou um menino no mercado comprar peixe, eu estou supondo, amém? É uma preocupação legítima, é uma preocupação natural. Porém, Maria, ela teve a sabedoria para reconhecer, irmãos, uma oportunidade. Enquanto Marta estava agitada, preocupada com muitas coisas, Maria reconheceu que ali estava o Senhor da glória, que ali estava aquele que tinha palavras que são vida para quem a acha e saúde para o corpo. Maria entendeu que ali estava o verbo da vida, Jesus, amém? Que as palavras dele seriam lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Ela entendeu que as palavras de Jesus eram ungidas e não voltavam vazias, antes prosperavam para aquilo que fora designada a fazer. Então o que Maria faz? Ela se assenta aos pés do Senhor. Tinha Marta uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvia-lhe os ensinamentos. Amém, irmãos? Ela aproveitou a oportunidade, sentou-se aos pés do Senhor e apenas se deleitava ouvindo os ensinamentos do Senhor. Amém? E naturalmente a irmã dela, vendo aquilo ali, né, ficou chateada e chegou até Jesus e disse: Senhor, tu não está vendo não que eu estou limpando a casa, preparando a cama, preparando o cuscuz, agitada de um lado para o outro, manda essa minha irmã aí me ajudar. E irmãos, é interessante como Deus vê as coisas. É mais importante você estar com Ele do que você trabalhar para Ele. Ele diz assim: Marta, Marta, tu estás agitada e preocupada com muitas coisas. Vamos ler para eu não errar. Marta, versículo 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Eu me vejo aqui às vezes, viu? Não vou mentir para você. Ocupado com tantos serviços. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas? Veja, irmãos, que pergunta também ousada. Senhor, tu não te importas? Eu estou aqui morrendo de trabalhar enquanto fulana está aí, só sentada aos teus pés, ouvindo as tuas palavras. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andais inquieta e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Rapaz, eu vou escolher a boa parte também. É melhor. Escolher a boa parte é melhor.
Amém? Para que ficar tão agitado e tão preocupado com tantas coisas, se tem uma boa parte, que é sentar aos pés do Senhor. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo com isso que você não vai trabalhar e vai ficar só lendo a Bíblia e orando. Na verdade, a Bíblia ela é um livro que se completa. E você não deve interpretá-la isoladamente. Porque a Bíblia diz, aquele que não trabalha, que não coma. Amém? Então, se não trabalhar, você vai morrer de fome, meu irmão, é bíblico. Mas a Bíblia, ela é um livro de equilíbrio. Amém, irmãos? Não é que Jesus estava aqui afirmando que Maria não deveria trabalhar, nem arrumar a casa, nem se preocupar com os deveres do cotidiano. Mas ela reconheceu aquela oportunidade. No dia seguinte, ou quando Jesus fosse embora, Marta poderia arrumar a casa, mas ali ela deveria reconhecer a oportunidade que ela estava tendo. Amém, irmãos? E nós devemos reconhecer as oportunidades que Deus nos dá para que a gente esteja aos pés do Senhor. Eu tiro isso por mim, você sabe, eu não consigo. Eu sempre falo da minha vida porque eu não consigo esconder os meus erros. Às vezes eu estou aqui na igreja e preocupado para pagar uma conta que eu esqueci. Ei, escolha a boa parte. Eu tenho me policiado para aqui na igreja desfrutar da presença. Amém, irmãos? E até mesmo na nossa vida cotidiana, na nossa rotina diária, nós temos que ter a sabedoria de separar um momento para sentar aos pés de Jesus. Porque a gente acorda, irmãos, tem menino para arrumar, né? Eu não sei como é a sua rotina, alguns já passaram dessa fase, mas eu estou na fase que levanto de 6 horas já atrasado para arrumar Samuel para ir para a escola. Porque a gente tem que acordar ele, para ele ir acordando aos poucos. Aí, enquanto ele está acordando aos poucos, a gente vai fazer a panquequinha, aí tem que fazer a mamadeira da menina menor, aí tem que dar o banho, arrumar ele. Quando ele não quer tomar banho, tem que dar aquela tapeada no cabelo, molhar o cabelo dele, para a professora achar que ele tomou banho e que a gente não é preguiçoso. E se ele chorar me engano, reclamando pelo caminho, e tem que levar para a escola, de 7h30 tem que estar sentado na cadeirinha, e tem os pedreiros que tem que ver se eles chegaram na hora. É tanta coisa, e tem a loja que tem que trabalhar. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente fica atarefado com tantas coisas que esquece a melhor parte, né? Eu trabalho 3 vezes por semana em Carpina, e 3 vezes aqui em Timbaúba, né? De segunda a sábado. Geralmente é assim minha rotina. E são tantas coisas, 8 funcionárias que tudo que precisa recorre a mim. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente perde a melhor parte. Tem que ter, irmão, tem que ter aquele momento de você sentar aos pés do Senhor, de você entrar diante do trono da graça e receber misericórdia em tempo oportuno. Eu sei que cada um está vivendo uma estação diferente, mas eu vou te dizer, né, como seu pastor, eu não aceito esse negócio de que está corrido e que não dá. Amém. Sabe, irmão, é uma mentira que o diabo botou na sua cabeça. Eu tenho 2 meninos pequenos, estou tocando 2 reformas, sou pastor dessa igreja, administro 2 lojas, tenho que levar a menina na praça para andar de bicicleta, tenho que namorar com a esposa à noite, senão ela fica chateada no dia seguinte. A mulher, quando está muito chateada, é porque o marido não está dando massagem nela, não está cuidando dela. E ainda dá tempo de ler minha Bíblia, de ouvir ministrações, de ler livros, de orar em outras línguas. Dá tempo. E eu vou te dizer, eu ainda me sinto culpado, porque daria para eu, entre aspas, né? Estou usando uma palavra para lhe chocar, mas eu não me sinto culpado. Mas eu sinto que eu deveria dedicar mais tempo ao Senhor. Eu tenho condições de dedicar mais tempo ao Senhor, apesar das minhas tarefas. Então, tempo é mesmo uma questão de prioridade. Quando alguém diz assim, não, eu não tenho tempo de ler, é mentira. Você só não está dando a importância que a leitura precisa ter na sua vida. A leitura é tão importante que Deus pôs as suas palavras num livro. A leitura é a forma mais eficaz de se transmitir e de se aprender uma mensagem. Por isso, o próprio Deus escreveu
os 10 mandamentos com o dedo dele na pedra e deu a Moisés. As primeiras escrituras, os 10 mandamentos. E foi Deus quem escreveu. Então, irmãos, ler a Bíblia, amém, é a forma mais eficaz que nós temos de aprender a palavra de Deus. E aí, quando um crente diz assim, eu não gosto de ler, então aprenda a gostar. Amém. A mesma coisa são os livros que estão em linha com a palavra de Deus. Deixa eu te dizer, Deus levantou homens. Aquele que subiu é o mesmo que desceu e estabeleceu dons, e concedeu dons aos homens, uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Um coração humilde é um coração ensinável. Né? Não, eu não leio o livro não, só leio a palavra de Deus. Livros são homens. Ora, tudo que a gente aprende são com os homens. Eu aprendi a andar, a falar com os meus pais. Eu aprendi a escrever e a ler com os meus professores. Tudo a gente aprende com alguém que nos ensina. Amém? Inclusive a palavra de Deus. Praticamente tudo que eu sei da palavra, eu aprendi através da vida de homens de Deus. Nós aprendemos uns com os outros. O que é um livro, irmãos? O livro é uma pregação que foi escrita. É claro que tem bons livros e más livros. Tem livros que estão em linhas com a doutrina sagrada e tem livros que têm heresias. Mas, graças a Deus, aqui na nossa livraria, os livros são vendidos, eles passam por um crivo doutrinário. Os livros que tem na nossa livraria são livros que estão em linha com a palavra de Deus. Amém? E qualquer mensagem, qualquer pregação, qualquer livro que tiver contrário à palavra de Deus, você rejeita. A Bíblia diz, examinando tudo e retendo o que é bom. Se está em linha com a palavra, eu vou reter. Se está contrário à palavra, eu não vou aceitar. Amém? Agora, como eu vou saber se uma mensagem ela está de acordo com a palavra de Deus ou se a mensagem não está de acordo com a palavra de Deus? Se eu tenho familiaridade, se eu tenho conhecimento da palavra. Amém, irmãos? Olha, e a Bíblia, ela é mesmo a palavra de Deus. A gente lê um livro, um romance, um drama, um livro que nos deixa assim preso a ele, sabe? Um livro que nos deixa com expectativas. E tem livros até que nos emocionam, um livro de alta ajuda que sabe, deixa a gente empolgado, motivado. É diferente da Bíblia. A Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia e de repente o Espírito Santo descortina diante de você a revelação das Escrituras, é uma palavra que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela é viva e eficaz. Ela penetra lá no íntimo, ela vai mudando. É uma coisa realmente sobrenatural. Ela é ungida, assim como a chuva cai e molha a terra, que produz o seu fruto, assim ocorre com a palavra do Senhor. Não voltará para ele vazia, antes prosperará para aquilo que ela foi designada a fazer. Ele enviou a sua palavra e nos salvou e nos curou. A palavra de Deus tem como propósito libertar os homens. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você se expõe a essa palavra, como Maria que sentou aos pés do Senhor para ouvir os seus ensinamentos, quando a gente pega essa Bíblia, irmãos, e senta aos pés do Senhor, mesmo que você nunca tenha lido, mesmo que você não entenda muita coisa, mesmo que seja a sua primeira vez, Deus começa a falar com você. Deus começa a falar com você. É claro que eu reconheço que a maioria das vezes a gente vai ter que se obrigar a ler, porque a nossa carne, a natureza carnal que habita nos membros do nosso corpo, não tem prazer na lei de Deus. A Bíblia já diz, a carne tem prazer no pecado, a carne quer ficar no celular, vendo porcaria a noite toda, a carne quer comer mais do que pode, a carne quer dormir mais do que deve, a carne só quer coisa que peca. Então, muitas vezes, a gente vai ter que se disciplinar, amém, para meditar na palavra de Deus, muitas vezes, mas também terão momentos em que você vai experimentar o céu na terra, amém, meditando na palavra, tendo revelações, Deus falando com você, né?
eu fico maravilhado quando eu estou lendo um texto bíblico e de repente o Espírito de revelação vem sobre mim e eu começo a ver coisas. Meu Deus, que coisa extraordinária. Deus começa a dar mensagens, revelar, mostrar coisas, falar aquilo que eu estou precisando ouvir com a palavra. Abra comigo aí em Colossenses. Eu não sei você, mas eu amo a palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Esses dias eu estava ouvindo um podcast, uma pessoa que me influenciou muito, uma fase da minha vida, e ele contando como foi a experiência dele, né, com o Senhor. Ele era um baiano, e você sabe, lá a cultura, né, e 80% da população lá é negra, descendente de escravos. Então a religião dos antepassados dele eram religiões de matriz africana. Então ele não tinha aquele ensinamento cristão, né? E já na vida adulta ele foi trabalhar numa fábrica de papel, próximo à cidade em que ele nasceu. E ele disse que lá tinha uma parte também de reciclagem. E ele estava escalado para trabalhar nessa parte de reciclagem lá. E ele disse que olhou para o chão, ele tinha aí, eu acredito que uns 20 e tantos anos, e tinha um Novo Testamento, daquele que é distribuído, né, que tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. E ele pegou aquele livrozinho e algo chamou a atenção dele, deu uma curiosidade, e ele não pôs na máquina, porque seria amassado, ele botou no bolso. E aí ele começou a ler aquele Novo Testamento, sem que ninguém o explicasse, sem que ninguém o falasse do Evangelho, mas lendo ali as Escrituras, ele foi convencido de que Jesus era o Senhor e Salvador dos homens. E ali ele teve um encontro com o Senhor, né? Hoje ele é um idoso já, mas ele contando isso, eu digo, meu Deus, como a palavra ela é realmente preciosa, viu? Se alguém começa a ler a palavra de Deus, ele começa a ouvir Deus. Amém, irmãos? Este é um livro perigoso, no bom sentido, porque ele pode mudar um destino, alterar uma rota. Esse livro, irmãos, uma vez lido e aceito no coração, ele muda destinos. Não tem vício que não seja vencido com a virtude que sai dessas páginas para a vida daquele que está se alimentando delas. Deste livro pula uma virtude, um poder para a vida daquele que está lendo, um poder de transformação, um poder de renovação. Se você está fraco e começar a ler a Bíblia, você ficará forte. Se você está preso em um vício e você começa a ler a Bíblia, a prisão do vício é quebrada na sua vida. Se você não tem sabedoria e começa a ler a Bíblia, você se torna alguém sábio. Se você não tem conhecimento natural e você começa a ler a Bíblia, de repente você começa a ficar cheio de conhecimento. Não é um livro, irmãos, que está obsoleto, que está ultrapassado. Ele é mais atual do que o jornal de amanhã. É impressionante, é impressionante. A leitura das Escrituras Sagradas, ela traz um bem tão grande para a alma, para o espírito e para o corpo daquele que está lendo. É por isso que eu não tenho dúvida de que o diabo, quando eu falo diabo, eu não digo apenas Satanás, mas todos os demônios, né? Eles fazem de tudo para que a gente não pegue a nossa Bíblia. Porque o nosso adversário, ele sabe, irmãos, que se você se alimentar da palavra, você resiste a ele. Mesmo que você esteja no deserto, 40 dias e 40 noites sem comer. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer. E o diabo, não foi nenhum demônio não, a hierarquia foi logo o maioral. Diz que foi tentá-lo. A primeira tentação foi no campo físico, no corpo. Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras transformem-se em pão. E o que Jesus disse? Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Irmãos, nas entrelinhas, era como se ele estivesse dizendo a Satanás: a palavra de Deus está me mantendo de pé, esses 40 dias e 40 noites. A palavra de Deus está me sustentando, está me alimentando. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Então, precisamos nos alimentar da palavra, precisamos, como Maria, escolher a melhor parte. E o interessante é que Jesus disse: ela escolheu a melhor parte e ninguém tirará dela. Olha, aquilo que Deus te dá, através da leitura bíblica, através de ouvir a palavra dele, não tem ninguém que roube. As convicções que nascem do conhecimento da palavra, das experiências que você vai ter com a palavra, não tem ninguém, não tem circunstância que roube. Amém, irmãos? Você morre por essas convicções. Amém. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu vou te fazer uma pergunta e também é para mim, e seja sincero com você mesmo. A palavra de Cristo habita ricamente em você? Você está tão encharcado da palavra que se alguém te espremer vai sair a palavra? Você está tão alimentado da palavra ao ponto de que, se as circunstâncias sobrevierem a você, você vai se manter firme 40 dias e 40 noites no deserto? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe, irmãos, tem alguns cristãos que só se alimentam da palavra quando vêm no culto, e ainda assim ficam na carnalidade, mexendo no celular, acessando redes sociais, né, conversando. A gente na quarta-feira à noite aqui tem 1 hora de oração, e às vezes eu fico observando, 1 hora já é pouco. E aí tem algumas pessoas que gastam 5, 10 minutos conversando. Na hora da oração, eu fico me controlando para não entrar na carne e dar lugar à ira. Porque atrapalha, irmão. A gente tem 1 hora só para orar aqui. Aí fica às vezes aqui na frente conversando, e eu fico ali: Senhor, me dá paciência. Que a vontade que eu tenho, cara, quer conversar, não vem. A gente veio para orar, já é pouco. 1 hora para você orar, ler a Bíblia, ficar um tempo na presença de Deus, já é pouco. Amém, irmãos? Então tem cristãos que só se alimentam da palavra quando vêm à igreja, mas eles estão tão na dimensão da carne que mesmo na igreja eles não conseguem aquietar a alma, fica mexendo no celular, fica conversando, fica, sabe? Está tão dominado pela carne que não consegue aquietar a carne e a alma para reverenciar a palavra. Então nós precisamos mudar isso, irmãos, precisamos priorizar aquilo que é mais importante. As coisas espirituais são mais importantes. Amém. O Senhor Jesus, ensinando sobre não ficar inquieto com as coisas do mundo, né? Ele disse: olha, os pagãos é que se preocupam com o que comer, com o que vestir. Não é o corpo mais importante que a comida? Ou não é o corpo mais importante que a vestimenta? Não é a vida mais importante que o alimento? E aí no versículo 33 do capítulo 6 ele diz: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não te preocupes com o dia de amanhã, cada dia traz o seu próprio mal. Amém. Então, irmãos, as coisas espirituais, elas devem ser colocadas em primeiro lugar. O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? Paz, justiça e o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. Paz e alegria nascem na presença de Deus. A justiça é a consciência de que em Cristo você foi feito justo. Justiça de Deus. Não há condenação mais sobre a minha vida. Fui justificado, eu posso entrar diante do trono da graça. Amém. Então, habite ricamente em vós a palavra de Cristo.
Aqui tem um mandamento, tem um preceito, tem um decreto. A palavra de Cristo deve habitar no nosso coração abundantemente, ricamente. É o que Paulo disse a Timóteo. Paulo disse, olha, que você não tenha do que se envergonhar. Antes, apresenta-te como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Sabe, irmãos, eu decidi no meu coração, isso é uma decisão que eu tomei esses dias, eu nunca mais, eu não estou falando para aqueles que vão ministrar a primeira vez, que eu aprendi com os meus pastores a dar oportunidades. Quando a gente dá oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus dons, ministros são levantados. Mas para aqueles, irmãos, que não são mais novos convertidos, e já fizeram rema, sabe? Eu não dou a oportunidade nunca mais, aquelas pessoas que não estão se alimentando. Quando alguém sobe aqui para pregar, e a pessoa não está buscando, sabe, lendo a Bíblia, lendo livros, orando, a gente sabe, irmãos. A gente sabe, um ministro que não lê a Bíblia, que não está orando, que não está tendo tempo com Deus, ele não merece subir no altar. Não merece. Porque quando você sobe aqui para ministrar a palavra, você está tocando em vidas. Às vezes a pessoa chegou com a vida devastada, e uma palavra inspirada pelo Espírito vai tocar na vida daquela pessoa, vai colocar aquela pessoa de pé. Às vezes a pessoa chegou aqui, vinda de uma consulta médica, na esperança de que ouça algo de Deus, de que Deus cure ela, e se o pregador que está aqui, ele não tiver buscado a Deus, orado, se preparado, se consagrado, irmãos, ele vai chegar aqui e vai falar coisas da cabeça dele. Alguém que vai ministrar a palavra, essa pessoa precisa se consagrar, ela precisa ler a Bíblia para descobrir o que Deus quer falar à igreja, ela precisa orar, ela precisa se santificar, se separar. Amém, irmãos? Ela precisa se isolar mesmo para buscar a Deus. Senhor, o que é que tu queres que eu fale à tua igreja? Se alimentar para ter o que dá ao povo. Mas alguém que não está lendo a Bíblia, que não está lendo livros, ouvindo ministrações, sendo ministrado, sobe aqui, sabe, irmãos? E fala coisa da cabeça, não tem unção, não tem inspiração. E muitas vezes quer forçar um dom que não tem unção para que o dom opere. Quando alguém, irmãos, quer forçar um mover do Espírito sem que a unção esteja presente, essa pessoa o fará ou na carne ou por influência de demônios. Quando alguém quer profetizar sem que o Espírito Santo esteja se movendo para isso, ela termina dando brechas para ser influenciada por demônios. Porque um dom do Espírito não acontece segundo a nossa vontade. Ele distribui e realiza e opera quando quer, por meio de quem quer, aonde Ele quer. Agora nós podemos atrair o mover do Espírito, desejando ardentemente e se consagrando a Deus, jejuando, orando, se santificando, buscando o Senhor. Senhor, se for a Tua vontade, se move essa noite na igreja com os dons de poder, curando, operando milagres. E na medida em que a palavra está sendo pregada, o Espírito vai se movendo. O mover, irmãos, nasce da palavra. Então, às vezes eu percebo, a pessoa não se preparou, não tem conteúdo da palavra para transmitir, não buscou a Deus, não se consagrou, aí fica querendo promover um mover e não tem unção para aquele mover. Aí sabe o que acontece? Ou dá lugar à carne, ou fala pela carne, profetiza carnalmente, ou dá lugar a demônios. E pode, pastor, demônio? Pode sim. Pode. Eu já vi pessoas profetizarem por inspiração de espíritos enganadores, e não pelo Espírito Santo. Por quê? Porque está forçando um dom que a unção não está presente. Sabe, irmãos, quem é espiritual percebe quando o Espírito de Deus está se movendo. Quem é espiritual percebe quando a palavra está sendo inspirada por Deus.
Eu percebo, irmãos, quando alguém não se preparou para ministrar, para pregar, não se consagrou, não tem... E a gente não se prepara apenas para ministrar, só que a ministração deve ser fruto de uma vida que já está em comunhão com Deus, né? Agora, eu acredito em consagração. Eu acredito que quando você é escalado para ministrar, você deve se santificar, se consagrar, se separar. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então eles se purificavam, eles, né, jejuavam, apregoavam um jejum. Quando Deus ia se mover, Moisés dizia: se santifiquem, se separem, porque Deus vai se mover no nosso meio. Amém, irmãos? Então, se você é ministro e receber uma oportunidade para pregar, se prepare. Já tenha uma vida preparada, mas se prepare ainda mais. Amém, irmãos? Vai orar por cura, jejum pelo menos umas 2 refeições, faz uma diferença tremenda. Jesus disse aos discípulos, quando perguntaram a ele: Senhor, por que a gente não conseguiu curar esse menino aí? Jesus disse: porque certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Amém. Ah, mas eu tenho fé. Mas Jesus disse que tinha que orar e jejuar. Eu também tenho fé, mas se Jesus disse, está dito. Amém, irmãos? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos. Veja, eu só vou poder instruir alguém se eu tiver cheio da palavra, senão vai sair conselhos da minha cabeça. Instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente, em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja, se a palavra de Deus habita ricamente em mim, eu vou ter como instruir o meu irmão. Se o meu irmão está cheio da palavra, ele vai ter como me instruir, ele vai ter como me aconselhar com sabedoria. Se todos nós estivermos meditando na palavra, nos enchendo da palavra, quando eu chegar para vocês assim: rapaz, seu Hinaldo, eu estou atravessando uma situação lá no meu trabalho, está acontecendo isso, isso e isso. Seu Hinaldo está cheio da palavra, cheio da sabedoria, ele vai o quê? Me dar conselhos com sabedoria. Meu irmão, a palavra de Deus diz isso. Olha, a palavra aconselha isso. E quando a palavra é falada, irmãos, ela é lâmpada e luz. Ela ilumina, ela traz clareza. Amém. E qual é a outra consequência de estar com a palavra habitando ricamente em nós? Louvando a Deus com salmos, cânticos, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando a palavra de Deus habita ricamente no nosso coração, é fácil salmodiar ao Senhor. Cânticos espirituais, inspiração para cantar cânticos novos. Amém? Para terminarmos, abra comigo lá em Efésios. Como eu fico cheio do Espírito Santo? Pastor, como eu fico com a minha vida cheia de Deus? Lendo a Bíblia e orando. Lendo a Bíblia e orando a Deus, tendo tempo de comunhão com Deus. Deus fala conosco, irmãos, dessas 2 formas. Você está lendo a Bíblia, Deus vai falar contigo. Você está orando, uma hora ou outra, Deus vai falar com você. É claro que Deus pode falar de muitas formas, em sonho, em visão, numa pregação, num louvor, né? Muitas, inúmeras, mas de praxe, ou via de regra, Bíblia e oração, Bíblia e joelho no chão. Você vai ficar cheio do Espírito Santo, vai ficar com a vida cheia de Deus. Amém, irmãos? Vai receber instruções. Não tem outra forma de se encher de Deus. É se encher da sua palavra e ter comunhão com Ele por meio do Espírito Santo, com uma vida de oração. Amém? E eu sei que tem novos convertidos, pastor, e eu vou orar o quê? Porque tem muitas formas de orar, né? Tem a oração de petição, quando você pede: Senhor, me dá isso, me dá aquilo.
E não tem problema, não é bíblico. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Quem disse isso foi Jesus. Então pedir é importante. Amém? Mas a oração do Pai Nosso é o nosso modelo de oração. Os discípulos viram orar, lá no capítulo 10 de Lucas, os discípulos viram ele orar e perceberam que havia algo diferente na vida de Jesus. Antes e depois de milagres, ele estava em oração. Ele se isolava, ia para lugares desertos orar. Os discípulos observaram que havia um mistério na vida dele. Todas as vezes que ele orava, ele ficava cheio de Deus. Então eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Aí ele disse: quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, reconheça que Ele é o seu Pai e que Ele está nos céus, acima de todas as coisas. A gente vê o plano na horizontal, Deus vê o plano por completo, na vertical. A gente só vê o que está dentro dos nossos olhos, Deus vê tudo, do início ao fim. Então começa dizendo: Pai, reconheça que Ele é o seu Pai, Abba Pai, Pai nosso que está nos céus. Reconheça que Ele está acima de todos e de tudo. Santificado seja o teu nome. Entre na presença de Deus adorando Ele. Oh Pai, Tu és maravilhoso. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Senhor dos exércitos. Tu estás assentado no alto e sublime trono. Tu és o Deus dos deuses. Não há outro como Tu. Adore Ele. Santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Consagre a sua vida a Ele. A oração de consagração. Você veja, na oração do Pai Nosso, Ele ensina sobre a oração de adoração. É só quando você adora a Deus, você louva a Deus, você fala dos atributos dEle. Tu és maravilhoso, Tu és grande, Tu és tremendo. Maravilhosos são os feitos de Tuas mãos. Tu és o Deus da criação. Eu Te louvo. Você está o adorando. Amém. Aleluia. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Isso é o que, irmãos? A oração de consagração. Senhor, que não sejam os meus sonhos, mas que sejam os Teus planos para a minha vida. Senhor, se essa garota não for para eu namorar, Senhor, que não seja, mas eu quero cumprir a Tua vontade, Senhor. Ou seja, Senhor, se esse negócio for para mim, eu vou fechar, mas se não for da Tua vontade, eu não quero. Oração de consagração. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Amém, irmãos? Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Ou seja, confie em Deus como seu mantenedor. Quando Jesus diz: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, eu creio que Ele estava fazendo uma referência direta ao maná. Porque lá no deserto, quando eles saíram do Egito, não tinha como plantar trigo. E os israelitas ficaram com saudade de comer pão e disseram: lá no Egito a gente tinha pão. Aí Deus disse: não, se aveste não, né? Vou botar os anjos aqui para trabalhar. De madrugada os anjos se acordavam e preparavam lá na padaria dos céus o maná. E quando estava nascendo o dia, com o orvalho caía o maná. A ordem era a seguinte: cada pessoa colha o suficiente para o dia. Ninguém guarde para o dia seguinte. Por quê? Porque eles tinham que confiar que no dia seguinte Deus mandaria. Só que tinha uns incrédulos, sempre tem, né? Aqui na igreja também tem uns. Tinha uns incrédulos que guardavam nos potes para o dia seguinte. Aí apodrecia. Por quê? Porque eles tinham que confiar em Deus, que no dia seguinte Deus mandaria de novo. Então, quando Jesus diz assim: dai-nos hoje o pão nosso de cada dia, era como se Ele estivesse dizendo: olha, confie que a cada dia Deus vai lhe suprir. Vai vir o maná, vai vir o pão de cada dia. Amém. Perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que pecam contra nós, os nossos devedores. Ou seja, se você não perdoar o seu próximo, Deus também não vai lhe perdoar. Amém. Aleluia. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe que é bíblico você dizer: Senhor, me dá forças para vencer essa fraqueza.
Senhor, não deixa, Senhor, eu cair de novo nessa tentação. A oração, irmãos, você conta a Deus as suas fraquezas, você conta a Deus os seus dilemas, você conta a Deus as suas tentações. De Deus a gente não esconde nada, Ele conhece o íntimo do nosso ser. Antes que a palavra chegue aos nossos lábios, Ele já sabe. Tu me conheces por detrás e pela frente, quando sento, quando deito. Antes que a palavra chegue aos meus lábios, Tu já as conheces. Davi falou isso. Amém. Então, na vida de oração, na oração, no secreto, a gente diz: Senhor, eu tenho sido tentado aqui, eu tenho fraquejado tanto aqui, Pai, eu tenho cometido tantas falhas aqui, não me deixa, Senhor, cair em tentação. Me livra, Senhor, de todo o mal. Aí você termina reconhecendo a soberania dEle, porque Teu é o reino, e o poder, e a glória, para todo o sempre. Então a oração do Pai Nosso, eu posso recitá-la, é uma oração bíblica, eu posso orar todos os dias, a todo momento: Pai Nosso que estás nos céus, santificado, mas não como vã repetições, mas meditando em cada significado. Eu posso fazer a oração do Pai Nosso, eu digo a Samuel, eu disse a Sucena, a gente tem isso aqui, ele está estudando na escola católica, então lá tem a Ave Maria e tem o Pai Nosso. No Pai Nosso você ora, na Ave Maria você fica calado. Eu tive aula de religião na escola e fui ensinado, né? Eu na minha época, eu ainda tive aula de religião. Mas eu vim de berço evangélico, então eu sabia que eu podia orar o Pai Nosso, mas a Ave Maria não. Maria é uma mulher de fé, um exemplo, alguém que merece a nossa honra, a nossa reverência, o nosso respeito, mas não a nossa oração, não a nossa adoração. Ela é um modelo e não um objeto de culto. Amém? Mas por que eu cheguei nisso? Sim, a oração do Pai Nosso. Nós podemos fazer a oração do Pai Nosso, mas ela é um modelo para nós, irmãos. Então, uma vida de oração é uma vida de comunhão com Deus. Agora, a oração, ela deve estar embasada na palavra. É por isso que primeiro a palavra deve habitar ricamente no meu coração, e eu também ter uma vida de oração, para ter uma vida cheia do Espírito, cheia de Deus. Amém? E aqui em Efésios 5,17, diz assim, vamos ler a partir do versículo 5. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Se você não está buscando conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida, você está andando como insensato. O sensato, ele busca saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Por esta razão, versículo 17, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Eu gosto da versão que diz, no que há discórdia. Onde tem bebida, tem discórdia. Não vos embriagueis com vinho, que leva à dissolução, à discórdia, à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Eu acrescentaria aqui, irmãos, não vos embriagueis com um celular, que leva ao pecar. Não vos embriagueis com as coisas do mundo, com as paixões do mundo. Amém? Você sabe que tem gente, irmãos, embriagada no celular, que se tirar o celular vai ter crise de abstinência. Aqui no caso dos Efésios, talvez a fraqueza dele fosse um vinho, mas eu diria que na nossa geração hoje a fraqueza é o celular. Deus está dizendo, não seja insensato, procure conhecer a vontade de Deus, não se embriague com as coisas desse mundo, mas se encha do Espírito. Leia a Bíblia, ore, tenha comunhão com Deus, ouça pregações, leia livros. Sou eu quem estou falando. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Pai, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Alguém cheio do Espírito, ele se submete, ele se sujeita. Crente rebelde, irmãos, é crente vazio do Espírito. O crente, quando está cheio do Espírito, ele não tem dificuldade em se sujeitar a um irmão que está corrigindo ele na palavra, em se sujeitar ao pastor que está trazendo uma instrução para a vida dele, né? Mas tem crente que está tão carnal que a gente começa a pregar, falando pelo Espírito, e o cabo está dizendo: ó, isso é para mim, está falando para mim. Olha, eu nem sei da sua vida, graças a Deus. Agora, Deus sabe. E às vezes, durante a pregação, Deus está falando exatamente com você, lhe confrontando. Não é uma indireta, não, é uma direta mesmo. Para você ajustar a sua vida, para você ter a sua vida salva pela palavra. Amém, irmãos? Amém. Então, nós temos os meios pelos quais ficarmos cheios de Deus. Bíblia e comunhão com Deus através da oração. O grande desafio é, em meio à correria da vida, você se assentar aos pés do Senhor, como Maria. Marta estava agitada e preocupada com muitas coisas, mas Maria discerniu, ela teve sabedoria para reconhecer de que uma coisa era necessária: sentar aos pés do Senhor. Esses dias, irmãos, eu tomei conhecimento de um casal que está se separando. Eu conheço assim de vista esse casal. Eles são muito ricos. Desde que eu sou criança, que eles trabalham como loucos para construir um império financeiro, né? E realmente prosperaram financeiramente. Tem muitos bens, muito patrimônio. Mas com tristeza recebi a notícia de que eles estão se separando. E na hora, subiu no meu coração assim: de que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? De que vale, irmãos, correr com tantas coisas e perder o mais importante? Jesus disse: uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e dela não será tirada. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, mesmo que pareça que a gente está ficando para trás, na verdade, você está indo no ritmo de Deus. Algumas pessoas vão no ritmo delas, saem lá na frente, parece que são um foguete, mas o diabo pega elas lá na frente. E quando você vem no ritmo do Senhor, Ele vai te dando uma boa jornada. Prosperidade significa boa jornada. No ritmo de Deus, escolhendo a melhor parte, né? Não que alguém vai ser preguiçoso, eu não gosto de preguiçoso, irmãos. Os fundadores dos Estados Unidos, que foram os huguenotes, os puritanos que fugiram da Inglaterra por conta da perseguição religiosa e se instalaram na Nova América, né, nas colônias. E lá eles fundaram os Estados Unidos. Eles eram protestantes, huguenotes, puritanos. Eles acreditavam que a preguiça era um dos 7, eles afirmavam, né, que a preguiça era um dos 7 pecados capitais. E a preguiça ela era tratada com açoites e trabalho duro. O preguiçoso, ele era açoitado e obrigado a trabalhar. Eu gosto dessa ideia. Não do açoite, mas o preguiçoso tem que trabalhar, né? É por isso que é uma nação potente daquela forma, né? Foi fundada sobre os pilares da palavra de Deus, não do chicote, né? Mas a preguiça é uma tristeza mesmo, e não é sobre você ser preguiçoso, não trabalhar porque eu estou esperando em Deus, estou vivendo pela fé. Viver pela fé é obedecer a palavra diz que a mão diligente prosperará, mas viver pela palavra também é reconhecer que você, em meio à correria, você precisa estar aos pés do Senhor. Estar aos pés do Senhor, irmãos. Muitas vezes parar tudo e dizer: não, agora eu vou estar com o meu Senhor. Agora eu vou escolher a boa parte e dela ninguém vai me tirar, né? E ela ninguém vai me tirar. Sentar mesmo aos pés do Senhor,
orar, botar um louvor, sabe? Às vezes, quando eu estou muito agitado com as coisas, eu boto um louvorzinho de adoração, para começar a orar. Boto lá, eu gosto de Laura Salgueiros, né? Eu estou agora ouvindo Laura para orar. Ah, se eles soubessem. Eu boto ali, me ajoelho e começo a aquietar a alma. Eu começo a orar em outras línguas, ouvindo aqueles louvores com aquela voz mansa dela. Não é por força. Vou botar um aqui que eu gosto, acho lindo, irmãos. E ali eu começo a orar. A gente vai orar um pouco agora, ouvindo essa canção. E faça isso na sua casa.